O ponto mais alto do condado é marcado por um mistério. Contam que ali morreu um homem durante uma grande tempestade, quando dominava um mal que ameaçava o mundo. Depois, o gelo cobriu a terra e, quando recuou, até as formas dos morros, e os nomes das cidades nos vales tinham mudado. Agora, no ponto mais alto das serras, não resta vestígio do que ocorreu no passado, mas o nome sobreviveu. Continuam a chamá-lo de Wardstone, a Pedra do Guardião. Capítulo 1 – O Sétimo Filho. Quando o caça-feitiço chegou, já ia anoitecendo. Tinha sido um dia longo e trabalhoso, e eu estava pronto para jantar. O senhor tem certeza de que ele é o sétimo filho? Perguntou o recém-chegado, olhando para mim e balançando a cabeça em sinal de dúvida. Papai confirmou. E o senhor também foi o sétimo filho? Papai tornou a confirmar e começou a bater os pés, impaciente, sujando meu calção com salpicos de lama e estrume. A chuva pingava da copa do seu chapéu, tinha chovido quase o mês inteiro. Já surgiam folhas novas nas árvores, mas o clima de primavera ainda ia demorar a se firmar. Meu pai era agricultor como seu próprio pai, e a primeira lei no campo era não dividir terras. Simplesmente não se podia dividir a propriedade entre os filhos, senão ela iria minguando de geração para geração até não restar mais nada. Por isso, o pai deixa as suas terras para o filho mais velho e procura empregos para os outros. Se possível, tenta encontrar um ofício para cada um. Para isso, ele precisa pedir muitos favores. O ferreiro local é uma opção, principalmente se a propriedade for grande e o sitiante tiver encomendado muitos serviços em sua oficina. Então, é provável que o ferreiro lhe ofereça uma vaga de aprendiz. Mas isso resolve apenas o caso de um filho. Eu era o sétimo. E, quando chegou a minha vez, todos os favores tinham se esgotado. Meu pai se sentia tão desesperado, que estava tentando fazer o caça-feitiço me aceitar como aprendiz, ou pelo menos, foi o que pensei à época. Eu devia ter imaginado, porém, que era minha mãe que estava por trás dessa ideia. Aliás, ela estava por trás de muita coisa. Muito antes de eu nascer, eles tinham comprado o nosso sítio com o dinheiro dela. De que outro modo um sétimo filho teria posses para tanto? E mamãe não nascera no condado, viera de uma terra do além-mar. A maioria das pessoas não percebia, mas, quando a gente prestava muita atenção, notava uma ligeira diferença no seu modo de pronunciar certas palavras. Não imagine, no entanto, que estavam me vendendo como escravo nem nada parecido. O trabalho no campo me entediava, e o que chamavam de a cidade não passava de uma aldeia onde Judas tinha perdido as botas. Com certeza, não era o lugar onde eu queria passar o resto da vida. Portanto, a ideia de me tornar um caça-feitiço até me atraiu, pois era muito mais interessante do que ordenhar vacas e espalhar estrume. Porém, isso me deixava nervoso, porque era um ofício assustador. Eu ia aprender a proteger os sítios e aldeias das coisas que assombram à noite, enfrentar vampiros, ogros e todo tipo de criaturas perversas era parte desse trabalho. Era o que o caça-feitiço fazia, e eu ia ser seu aprendiz. Que idade ele tem? Perguntou o caça-feitiço. Vai fazer 13 em agosto próximo. Meio franzino para a idade. Ele sabe ler e escrever? Sabe. Respondeu papai. Sabe os dois, e grego também. A mãe lhe ensinou e ele aprendeu a falar grego antes mesmo de aprender a andar. O caça-feitiço assentiu e se virou, para olhar o caminho lamacento que se estendia para além do portão em direção à sede do sítio. Como se estivesse tentando ouvir alguma coisa, depois sacudiu os ombros. É uma vida dura para um homem. Que dirá para um garoto? Disse ele. Acha que ele vai dar conta? Ele é forte, e será da minha altura quando tiver acabado de crescer. Respondeu meu pai, aprumando bem o corpo, e ao fazer isso, sua cabeça quase emparelhou com o queixo do caça-feitiço. Repentinamente, o homem sorriu. Era a última coisa que esperei que fizesse. Seu rosto era grande e parecia ter sido talhado em pedra, e até aquele momento, eu achara que tinha uma aparência feroz. Sua longa capa e capuz pretos faziam-no parecer um padre. Mas, quando nos encarava, sua expressão carrancuda dava-lhe a aparência de um carrasco avaliando o peso do condenado para preparar a corda. Os cabelos que saíam pela frente do capuz
eram iguais à barba, grisalhos, mas as sobrancelhas eram negras e densas. Tinha também um bocado de pelos, saindo das narinas, e seus olhos eram verdes, da mesma cor que os meus. E reparei mais uma coisa, trazia um longo bastão, é claro que notara isso assim que ele se tornara visível ao longe, mas o que não percebera até aquele momento, era que o segurava com a mão esquerda. Será que isso queria dizer que era canhoto como eu? Essa era uma característica que me causara infindáveis problemas na escola da aldeia. Chegaram a chamar o padre local para me examinar, e ele não parava de balançar a cabeça, e me dizer que eu precisava combater aquela tendência antes que fosse tarde demais. Nenhum dos meus irmãos era canhoto, nem meu pai, mas, minha mãe, porém, era desajeitada com as mãos, mas, pelo visto, isso nunca a incomodara muito. Assim, quando o professor ameaçou me endireitar à força, e amarrou a caneta na minha mão direita, ela me tirou da escola, e daquele dia em diante me ensinou em casa. Quanto vai custar para aceitar o garoto? Perguntou meu pai, interrompendo os meus pensamentos. Agora eles estavam começando a negociar. 2 guinéus por um mês de experiência. Se ele tiver jeito, voltarei no outono e o senhor me pagará outros 10. Caso contrário, o senhor pode ficar com ele e pagará apenas mais 1 guinéu pelo meu incômodo. Meu pai tornou a concordar e fecharam o negócio. Entramos no celeiro e os guinéus foram pagos, mas os dois não se apertaram as mãos. Ninguém queria tocar em um caça-feitiço. Meu pai era um homem corajoso só por chegar a 2 metros dele. Tenho que tratar de um assunto aqui perto. Disse o caça-feitiço. Mas voltarei para buscar o rapaz assim que amanhecer. Providencie para que ele esteja pronto. Não gosto que me façam esperar. Quando o homem foi embora, meu pai me deu um tapinha no ombro. Começa uma nova vida para você, meu filho. Vá se limpar, sua vida de agricultor acabou. Quando entrei na cozinha, meu irmão Jack estava abraçando sua mulher, Ellie, que erguia para ele o rosto sorridente. Gosto muito dela. É calorosa, amiga, e faz a pessoa se sentir querida. Mamãe diz que foi bom pro Jack se casar com Ellie, porque ele ficou menos agitado. Jack é o meu irmão mais velho e o maior de nós todos. E, como meu pai às vezes brinca, ele é o mais bonito de uma família feia. De fato, ele é alto e forte, mas, apesar dos olhos azuis e do rosto saudável e rosado, suas sobrancelhas quase se tocam sobre a ponte do nariz. Por isso, nunca concordei com aquela opinião. A única coisa que jamais discuti é que ele conseguiu atrair uma esposa boa e bonita. Ellie tem os cabelos da cor da melhor palha depois de 3 dias de colhida, e uma pele que realmente refugia à luz das velas. Vou embora amanhã cedo. Eu disse sem rodeios. O caça-feitiço vem me buscar quando amanhecer. O rosto de Ellie se iluminou. Quer dizer que ele concordou em aceitar você como aprendiz? Confirmei com um aceno de cabeça. Ele me deu 1 mês de experiência. Muito bom, Tom. Fico realmente satisfeita por você. Disse ela. Não acredito. Caçoou Jack. Você, aprendiz de um caça-feitiço. Como pode fazer um trabalho desses, quando ainda não consegue dormir, sem uma vela acesa? Achei graça em sua brincadeira, mas ele tinha razão. Por vezes, eu via coisas no escuro, e uma vela era a melhor maneira de afastá-las para eu poder dormir. Jack veio ao meu encontro e com um rugido me prendeu com uma chave de braço e saiu me arrastando em volta da mesa da cozinha. Era isso que ele chamava de brincadeira. Eu resisti apenas o suficiente para deixá-lo feliz, e, alguns segundos depois, ele me largou e me deu palmadas nas costas. Muito bom, Tom. Disse ele. Vai ganhar uma fortuna nesse ofício. Só tem um problema. E qual é? Perguntei. Vai precisar de cada centavo que ganhar. Sabe por quê? Encolhi os ombros. Porque os únicos amigos que terá serão os que puder comprar. Tentei sorrir, mas havia muita verdade nas palavras de Jack. Um caça-feitiço trabalhava aí. Vivia sozinho. Ah, Jack. Não seja cruel. Ralhou Ellie. Foi só uma brincadeira. Respondeu meu irmão, como se não conseguisse entender por que sua mulher estava protestando. Ellie, porém, olhou para mim, e não para Jack,
e vi uma inesperada tristeza em seu rosto. Ah, Tom, isso significa que você não estará aqui quando o bebê nascer. Ela parecia realmente desapontada, e me entristeceu perceber que não estaria em casa para ver minha nova sobrinha. Mamãe tinha dito que o bebê de Ellie ia ser menina, e ela nunca se enganava. Voltarei para visitar vocês assim que puder. Prometi. Ellie tentou sorrir, e Jack passou o braço pelos meus ombros. Você sempre terá sua família. Sempre estaremos aqui. Se precisar de nós. 1 hora depois, me sentei para jantar sabendo que pela manhã não estaria mais ali. Meu pai deu graças a Deus pela refeição, como fazia toda noite, e murmuramos amém. Exceto mamãe, ela baixou os olhos para seu prato, como sempre fazia, esperando educadamente que terminássemos. Quando a reza findou, mamãe sorriu para mim, foi um sorriso caloroso, especial, e acho que ninguém mais notou, isso fez com que eu me sentisse melhor. O fogo ainda ardia na lareira, enchendo a cozinha de calor. No centro de nossa grande mesa de madeira havia um castiçal de latão, que tinha sido polido a ponto de podermos nos mirar nele. A vela era de cera de abelha, e cara, mas mamãe não queria velas de sebo na cozinha por causa do cheiro. Meu pai tomava a maioria das decisões sobre o sítio, mas em algumas coisas minha mãe tinha a palavra final. Enquanto devorávamos enormes pratos de cozido, ocorreu-me que meu pai parecia muito velho aquela noite, velho e cansado, e havia uma expressão que passava de vez em quando pelo seu semblante, uma certa tristeza. Ele animou-se um pouco no entanto, quando ele e Jack começaram a debater o preço da carne de porco e se já seria ou não hora de mandar buscar o carniceiro para abater os porcos. É melhor esperar mais ou menos um mês, disse meu pai. Com certeza, o preço vai subir. Jack sacudiu a cabeça e os dois começaram a discutir. Era uma discussão amigável, do tipo que ocorre com frequência em família, e eu percebia que meu pai estava gostando. Contudo, não participei. Meu pai mesmo dissera que minha vida no campo acabara. Minha mãe e Ellie estavam rindo baixinho, tentei ouvir o que diziam, mas agora Jack estava com a corda toda, sua voz ficando cada vez mais alta. Quando mamãe olhou para ele, entendi que estava dando um basta naquela gritaria. Sem ligar para os olhares de mamãe, e continuando a discutir em voz alta, Jack esticou a mão para o saleiro e, sem querer, derrubou-o, derramando um pouco de sal na mesa. Na mesma hora, ele apanhou uma pitada e atirou-a por cima do ombro esquerdo. Essa era uma velha superstição no condado. Ao fazer isso, a pessoa afastava o azar que provocara ao derramar sal. Jack, você não precisa pôr sal na comida. Censurou minha mãe. Estraga um bom cozido e ofende a cozinheira. Desculpe, mãe. A senhora tem razão. Está perfeito do jeito que está. Ela sorriu para Jack e fez um aceno de cabeça para mim. Ninguém está dando atenção ao Tom. Isso não é modo de tratá-lo na última noite que passa em casa. Não faz mal, mamãe, respondi. Fico feliz só de estar sentado aqui, escutando. Minha mãe assentiu. Bom, tenho umas coisas para lhe dizer. Depois do jantar, fique na cozinha, conversaremos um pouco. Então, depois que Jack, a Ellie e o meu pai foram se deitar, sentei-me em uma cadeira junto ao fogão e esperei pacientemente para ouvir o que mamãe tinha a dizer. Minha mãe não era uma mulher muito expansiva. De início, ela não falou muito, exceto para explicar o que pusera em minha trouxa. Uma calça extra, 3 camisas e 2 bons pares de meia que só tinham sido servidos uma vez. Fixei os olhos nas brasas, batendo os pés no lajeado, enquanto ela puxava sua cadeira de balanço e a colocava de frente para mim. Seus cabelos pretos estavam raiados com uns poucos fios grisalhos, mas, fora isso, sua aparência era quase a mesma do tempo em que eu era um garotinho e mal chegava aos seus joelhos. Seus olhos continuavam brilhantes. E, exceto pela palidez de sua pele, ela parecia a imagem da saúde. Esta é a última vez que poderemos conversar em muito tempo. Disse-me. É um grande passo sair de casa e começar a vida sozinho. Por isso, se houver alguma coisa que você precise dizer, alguma coisa que precise perguntar, a hora é agora. Não consegui pensar em uma única pergunta, de fato, nem consegui pensar.
Ouvi-la dizer tudo aquilo tinha feito lágrimas arderem nos meus olhos. O silêncio se prolongou por muito tempo, só se ouviam as batidas ritmadas dos meus pés no chão. Por fim, minha mãe deu um breve suspiro. Qual é o problema? Perguntou. O gato comeu a sua língua. Sacudi os ombros. Pare de ficar se mexendo, Tom, e se concentre no que estou falando. Ralhou ela. Primeiro, você está ansioso para chegar amanhã e começar no novo emprego? Não tenho certeza, mamãe. Respondi, lembrando-me da brincadeira de Jack sobre a necessidade de comprar amigos. Ninguém gosta de chegar perto de um caça-feitiço. Não terei amigos, ficarei sozinho o tempo todo. Não será tão ruim quanto pensa. Você terá o seu mestre para conversar, ele será seu professor e, sem dúvida, se tornará seu amigo e você estará o tempo todo ocupado. Ocupado, aprendendo novas habilidades. Não terá tempo para se sentir sozinho. Você não acha tudo isso novo e excitante? É excitante, mas o ofício me apavora. Quero segui-lo, mas não sei se conseguirei. Em parte, quero viajar e ver lugares novos. Mas será duro não morar mais aqui. Vou sentir saudades de todos. Vou sentir saudades de casa. Você não pode continuar aqui, disse minha mãe. Seu pai está ficando velho demais para trabalhar e, no próximo inverno, ele vai passar o sítio para Jack. Ele não vai demorar a ter o bebê. Com certeza, será o primeiro de muitos. Com o tempo, não haverá lugar para você aqui. Não, é melhor ir se acostumando antes que isso aconteça. Você não poderá voltar para casa. Sua voz parecia fria e um pouco ríspida, e ouvi-la falar assim comigo me fez sentir uma dor tão profunda no peito e na garganta que eu mal conseguia respirar. Meu único desejo era ir me deitar, mas ela ainda tinha muito que falar. Raramente eu a tinha visto dizer tantas palavras de uma única vez. Você tem uma tarefa a cumprir e vai cumpri-la. Disse com severidade. E não só cumpri-la, mas cumprir bem. Casei-me com seu pai porque ele era o 7º filho e lhe dei 6 filhos para poder ter você. Você é 7 vezes 7 e recebeu o dom. O seu novo mestre ainda é forte, mas, de certo modo, já passou da sua melhor forma e seu tempo está chegando ao fim. Durante quase 60 anos, ele percorreu os confins do condado, realizando o seu trabalho, fazendo o que tem de ser feito. Logo chegará a sua vez. Se você não quiser fazer, quem o fará? Quem irá velar pelas pessoas comuns? Quem as guardará do mal? Quem deixará os sítios, as aldeias e as cidades seguras para que as mulheres e as crianças possam caminhar pelas ruas e estradas rurais sem medo? Eu não soube o que responder e não pude fitá-la nos olhos, apenas me esforcei para conter as lágrimas. Amo todos aqui em casa. Continuou ela, abrandando a voz. Mas, no condado inteiro, você é a única pessoa que realmente se parece comigo. Por enquanto é apenas um menino que ainda precisa crescer muito. Mas você é o 7º filho de um 7º filho. Tem o dom e a força para fazer o que precisa ser feito. Sei que vou me orgulhar de você. Ora, muito bem. Disse minha mãe, levantando-se. Fico feliz por termos esclarecido esse assunto. Agora, vá se deitar. Amanhã será um grande dia e você vai querer estar em forma. Ela me deu um abraço e um sorriso caloroso, e tentei de fato me alegrar e retribuir o sorriso. Mas, uma vez no meu quarto, sentei-me na beira da cama, olhando sem ver e pensando no que mamãe dissera. Minha mãe é muito respeitada na vizinhança. Ela conhece mais plantas e remédios que o médico local e, quando há um problema no parto de um bebê, a parteira sempre manda buscá-la. É uma especialista no que ela chama de nascimentos de nádegas. Às vezes, um bebê tenta sair com os pés primeiro, mas minha mãe sabe virá-los ainda no ventre. Dezenas de mulheres no condado lhe devem a vida. Enfim, isso era o que meu pai sempre contava, mas mamãe era modesta e nunca mencionava nada. Continuava simplesmente a fazer o que precisava ser feito, e sei que era isso que esperava de mim e eu queria que se orgulhasse de mim. Será, porém, que estava falando sério, que só se casara com meu pai e tivera meus 6 irmãos para poder dar à luz a mim? Não me parecia possível. Depois de refletir, fui até a janela e me sentei na velha cadeira de vime por uns minutos, espiando pela janela que abria para o norte,
a lua saíra e banhava tudo com sua luz prateada. Eu via as terras do nosso sítio para além dos 2 campos de feno e a pastagem do norte até a divisa que ficava a meio caminho do Morro do Carrasco. Gostava da vista, gostava do Morro do Carrasco à distância, gostava que fosse a última coisa que eu conseguia avistar ao longe. Durante anos, essa tinha sido a minha rotina antes de me deitar à noite. Eu costumava contemplar aquele morro e imaginar o que haveria do outro lado. Sabia que eram apenas mais campos, uns 3 quilômetros adiante, o que chamávamos de aldeia local, uma dezena de casas, uma pequena igreja e uma escola ainda menor, mas a minha imaginação evocava outras paisagens e por vezes, eu imaginava altos penhascos e um oceano além, ou talvez uma floresta ou uma grande cidade com altas torres e luzes cintilantes. No momento, porém, ao contemplar o morro, lembrei-me também do meu medo. Sim, vê-lo de longe não era problema, mas não era lugar de que eu jamais quisesse me aproximar. O Morro do Carrasco, como talvez já tenham desconfiado, não receberá esse nome à toa. 3 gerações antes, toda a terra fora assolada por uma guerra em que tinham tomado parte os homens do condado. Foi a pior das guerras, uma guerra civil encarniçada, em que as famílias se dividiram e em que, por vezes, irmão combatera irmão. No último inverno da guerra tinha havido uma importante batalha a menos de 2 quilômetros ao norte, na periferia da aldeia. Quando, finalmente, terminou, o exército vencedor levou os prisioneiros para o morro e enforcou-os nas árvores da encosta norte. Enforcaram também alguns dos próprios soldados também, por terem se acovardado diante do inimigo. Mas havia outra versão. Diziam que os homens tinham se recusado a lutar contra pessoas que consideravam seus vizinhos. Nem Jack gostava de trabalhar perto da cerca dessa divisa, e os cães só entravam até uma pequena distância na mata. Quanto a mim, porque pressinto coisas que outros não pressentem, não conseguia nem trabalhar na pastagem norte. Sabe, dali eu ouvia tudo. Ouvia as cordas rangendo e os galhos gemendo sob seu peso. Ouvia os soldados sufocando ao serem enforcados do outro lado do morro. Minha mãe tinha dito que éramos iguais. Bem, com certeza em uma coisa era igual a mim. Eu sabia que ela também via coisas que os outros não viam. Certo inverno, quando eu era muito pequeno e todos os meus irmãos moravam em casa, a zoada que vinha do morro à noite era tão forte que eu podia ouvi-los até no meu quarto. Meus irmãos não ouviam nada, só eu, e por isso não conseguia dormir. Minha mãe foi ao meu quarto todas as vezes que a chamei, embora precisasse levantar quando o dia raiasse para cuidar de suas tarefas. Por fim, ela disse que ia tirar aquilo a limpo, e uma noite subiu sozinha o Morro do Carrasco e se embrenhou pelas árvores. Quando voltou, tudo silenciara, e continuou assim durante os meses seguintes. Havia, entretanto, uma coisa em que não éramos iguais. Minha mãe era muito mais corajosa do que eu.